Seja bem-vinda, Fátima. Muito boa tarde a si que está em casa. Fátima Mendes, vidente, é a minha convidada. Para além deste dom da vidência, vamos falar de outras coisas. Para já eu gostava de saber, porque ouvi dizer que sempre que me vê na televisão fica arrepiada. Porquê? Antes de mais... Sou o demónio. Antes de mais, eu agradeço o convite. Não, eu é que agradeço por estar aqui comigo. Que fico arrepiada porque há uma empatia entre o seu ser de hoje e ser do passado. Certamente um príncipezinho que virou rei. Mas quê? Mas um passado nesta vida ou um passado em vidas passadas? Sim, correto. Mas tive assim um passado tão terrível? Não, tão bom. Eu disse tão bom. Disse príncipezinho, sim. Repara, para mim... Então este arrepio não é um arrepio maligno, não é um arrepio... Não, é um arrepio bom. Pronto, porque há arrepios maus, não é? Nunca tive nenhum. Estou a falar a sério. Ainda bem. Portanto, sempre que me vê, é bom o arrepio. Assim, repare, não só assim, também a muitas pessoas, mas o Manuel Luís Goxa permite-me a sinceridade que desde o tempo em que a minha mãe estava neste mundo carnal, digamos assim, neste plano terreno, a minha mãe tinha uma empatia consigo, com a Cristina Ferreira. Sim. Era capaz de nos acompanhar no Você na TV durante sempre, anos, não é? E depois também acompanhou com o Cláudio Ramos e depois sempre a Goxa e Tininha. Ela nunca disse Cristina. Tininha, não me pergunte. Não, ela própria é conhecida por Tininha, por várias pessoas. Não, mas sim. A minha mãe não sabia se era tratada assim, se não. Portanto, é isto que é um todo. É como... São emoções, são sentimentos que criam essa reação. E as pessoas despertam as mais diversas emoções, não é? Oh, Fátima, permita-me que a trate assim. A sua mãe já partiu? Faz 5 anos. Mas para alguém que acredita em vidas passadas, em outros planos, isso é um conforto, é um apoio? Não. Não é? Não. Mas podia ser, não é? Não, repara uma coisa. Eu penso que é básico, pelo menos para mim é básico. O que é que me falta? Falta-me o toque, falta-me o colo, falta-me a voz, falta-me a presença. Eu tenho um livro de saudades com a minha mãe. Ai, que bonito livro de saudades. Tenho um livro de saudades escritos em 5 anos, quase. Mas... que eu já não posso escrever mais nada, a não ser saudade. Mas, Fátima, acreditando que há mais alguma coisa para além deste plano terreno... Claro que tem que existir. Terreno, peço perdão interromper. Não, isto não é... Não, pode interromper à vontade, isto é uma conversa. Sim. Acreditando nisto, isso não ajuda? Claro que a saudade é uma coisa... É necessário o ser humano... É uma coisa que dói, não é? Muito. E cada vez aumenta mais. Não é necessário o ser humano criar cajados, como se costuma denominar, para apoio, porque do outro lado de lá, porque no outro plano existe algo mais, porque seria muito básico ao ser humano, que somos todos nós, Portugal, o mundo inteiro, seria muito básico o ser humano dizer: nasci, vivi e morri. A morte física acontece. Agora a morte para outro plano, o plano espiritual, onde viramos espírito de sabedoria, claro que tem que existir. Mas eu tenho a certeza. A saudade atormenta, a saudade dói. Mas agora fala-lhe um filho que perdeu a mãe amada há 1 ano. A saudade também me traz alegria, sorrisos, porque me traz muitas memórias boas. Eu sei, porque a mim também me traz, especialmente no Natal, porque a minha mãe era a época que mais adorava, era o Natal. Adorava a que ponto? Tudo. As luzes, os cheiros... Vislumbrava tudo. As luzes, os cheiros, a alimentação, as decorações... Os doces. Tudo no seu todo. De onde é que advém esta relação tão umbilical, tão visceral com a sua mãe? A mulher da minha vida, a minha protetora, não é? Eu a protetora dela, e da minha avó, Carolina. Olha, estou eu com ela. São parecidas?
E Tenha o tempo que tiver, Fátima. Eu vou atrás de si. Não se preocupe. É bom falar da mãe ou não? é bom, mas dói muito. Claro. Mas estamos a falar de boas memórias. Gostava de ter dito o que não lhe disse. Ficou muito por dizer. Ficou, porque foi muito repentino com a AVC. Ficou muito por dizer, ficou tanta coisa por fazer, ficou um livro incompleto que eu hei de escrever um dia sozinha. Oh, Fátima, esta relação tão intensa com a senhora sua mãe, e ainda que eu não quero falar muito disto, porque eu quero conhecer o seu dom da vidência também, tem também muito a ver com o facto de haver aqui um pai... pai tirano. Um pai tirano. Tem. E um marido que certamente não foi um bom marido. Isso cimentou ainda mais os laços quando diz que ela era a minha protetora e eu era a protetora dela. Uma coisa, algo que eu não consigo omitir nem mentir. Em toda a minha família, tanto materna como paterna, todas eram excelentes pessoas. Acredite, quem quiser, porque toda a gente sabe, em Brinjelo, o Alentejo todo, o Algarve, por qualquer lugar que passemos. A família era toda de Berinjel? Ou daquela zona Alentejo? Sim, Alentejo. Repare, estão lá imensas pessoas, amigas minhas. Acontece que a única pessoa que foi tirana foi aquela. Motivada a jogo. Portanto, perdeu tudo ao jogo? Não perdeu nada porque a minha mãe trabalhou sempre bastante. Cuidava de tudo, não é? Eu cheguei a dizer à minha mãe que ela também trabalhava para o jogo. É verdade? Que era para sustentar o vício do marido? Nunca faltou nada. Porque realmente é abono da verdade, nunca me faltou nada. Só que havia... Não lhe faltou a figura de um pai? Claro que faltou, é isso que eu ia ao encontro dizer. Faltou o mais importante para mim. Não me faltou nada em termos de alimentação, de ter uma vida folgada, contudo, faltou-me o pilar, o mais importante. O lado que não tive, mas que foi comatado de determinada forma por os avós incríveis. Todos os avós ou os maternos? O materno e o paterno, enigmaticamente, tinham os dois o mesmo nome. João. Verdade. Verdade. E teve as conversas que seriam necessárias com este homem, com o pai tirano, ou ficou também muita coisa por dizer? Perdoou-lhe alguém que está tão ligado à espiritualidade? Não é por estar ligado ao mundo espiritual. Poderia ser. É uma característica minha. Eu sou a tal pessoa que perdoa. É que perdoar é um estádio superior. Perdoei à pessoa, disse à pessoa... Era isso? Disse à pessoa, a pessoa também me pediu perdão a mim antes de partir, porque partiu com um câncer no pulmão. Enigmaticamente, nunca pensei chegar a esse estado. É superior. É. Para mim é demasiado superior para se falar de forma tão leve, não é? Sim. E é tão superior que acredito que muitas pessoas, eu ainda não consigo chegar a esse estado tão mas superior. Mas se me perguntasse aqui há 20 e tal anos atrás, Fatinha, que é como toda a gente me trata... Não teria perdoado. Eu ia dizer-lhe, eu ia lhe dizer exatamente esta frase. Eu vou conseguir, mas ainda não consegui. Claro. E que sentido é que fez, ou que impacto é que teve em si, um pedido de perdão por parte deste homem? Quando um dia me disse, filha, perdoa-me porque não fui um pai presente. Foi um pai presente enigmaticamente ainda ao meu dom, porque foi descoberto exatamente pela minha professora primária, quando eu tinha 6 anos. E não entenderia o dom que tinha? Não, com certeza que não, claro. Só o entendi. Até poderia ser assustador. Não, para mim não, era simplesmente como estar aqui a falar com o Manuel Lisgocha, se me permite a ousadia, porque dizer à professora o que é que tinha acontecido e o que é que estava a acontecer era perfeitamente normal para mim. O que não é normal para o outro é normal para mim. Claro. Isto indo ao propósito da pessoa me ter perdido... Ele disse-me um dia, filha,
tens uma pessoa que já não está entre nós, mas que eu quero que tu vás à casa dela. Podes ir? E eu disse, vou. A minha avó Hilária, que tinha, eu herdo o dom dessa avó. Também tinha o dom da vidência? Neste caso, da avó paterna, sim. Não fazia disso modo de vida. Portanto, isto é o seu pai, sua bisavó. Bisavó. Logo, eu era muito pequenina, tinha pai 8, 9 anos, vi assim muitos santos, muita arte sacra, e eu disse, está bem, pronto. Mas via sem a ter à sua frente, via? Sim. Eram visões? Sim, visões, e ela também tinha altar sim, e por aí fora. E ele contou muitas coisas que a avó lhe tinha contado a ele, e eu era perfeito, ou seja, perfeitamente natural. Quando é que toma consciência de que realmente tem o dom da vidência? Porque com essa idade, 11 anos, como é que aconteceu? 11 anos, estava ainda em Mirigel. Sim. Só aos 16 é que veio para Lisboa. Sim. Aos 11... Tem então uma infância, tirando o pai tirano, tem uma infância feliz? Eu pai tirano estou entre aspas. Pai tirano, exatamente. Eu estou a usar a sua frase, porque a sua expressão. Eu achei graça e só o batizei este ano, porque eu ainda não o tinha batizado. Estou a falar a sério. Eu tinha que lhe criar um título. E foi a um filme bonito. Português dos anos 20. Fui. Eu lhe confesso, 30, verdade. Sim. Verdade. Recordei-me. Então foi uma infância feliz? Foi. Uma poças de água em cima das oliveiras. Liberdade? Ai, tão bom. Então, aos 11 anos, quando é que toma consciência? Aos 11 anos, ou seja, isto espalha-se através das professoras, sim, não é? E, como sabe, o Alentejo é de muito abraço. As pessoas é como família. Resumindo, para dizer o quê? Que toda a gente sabia. Menos eu que circulava essa informação. E toca à porta dos meus pais um piloto. Queria ser atendido por a menina. A menina que tinha o dom, que via o passado, o presente e o futuro. Portanto, a sua fama já circulava há muito tempo, sim, que me era desconhecido. Depois veio uma médica, incrível esta história, que me faz uma série de perguntas, como é perfeitamente normal, e que me diz no fim, um dia que a Fatinha seja mãe, eu vou ser madrinha do seu filho ou filha. E foi. Não me pergunto as voltas que a senhora deu, mas que... Quantos filhos tem? 3. E a partir daqui? A partir daqui, aliás, a minha vida não foi só o mundo espiritual e despir-me de mim própria para calçar o sapato dos outros, aliviando a dor em prevenção contínua e continuada, a fazer advertências constantes para que assim rume a bom sucesso. Porque há pessoas com bom sucesso, há pessoas com mau sucesso, há pessoas com sucesso remediado. E há razões para que se tenha bom sucesso e há sucesso pessoas remediado. Com muita sorte. Há pessoas que vieram com aquela estrelinha, como se costuma dizer, da sorte. A sorte é um fator importante. É muito importante, porque há muitas pessoas que dizem porque eu caminhei por os 4 cantos do mundo e eu fiz e eu trabalhei noite e dia. O segredo não está aí. O segredo também está com aquilo que nós nascemos e o propósito. Então porquê é que há pessoas que nascem com sorte e outras que não têm sorte alguma? Esse poder não é meu. É de quem? Do universo? Eu chamo-lhe Deus. Não é? Deus é um só. E quem é Deus? Sim. Deus é tudo aquele que pode e que nós não vemos. Continuando no raciocínio... Lá estamos nós no mistério. E, a vida... e quanto mais se fala do mistério, mais misterioso ele fica. E repare uma coisa, Sr. Manuel Luís. Não é, senhor, é Manuel Luís. Se me permite, toda a nossa vida vai ser... Um mistério? Um mistério, sempre, todos os dias, por desvendar. Diga-me porquê. Mas isso também não deixa de ser aliciante. Como é óbvio. E desafiante. Diga-me
porque é que os cientistas cada vez investem mais em conhecimento para o fator saúde, para a durabilidade do ser humano enquanto o percurso de vida aqui. Estou a dar um exemplo, podia dar milhares. Mas estamos a falar de uma coisa muito objetiva, que é a ciência. A ciência anda de mão dada com o mundo espiritual. Eles podem muito não dizer, eu tenho tanto médico em consulta. Quando é que começou a dar consultas? Quando é que começou a levar isto a sério? A sério, aos 11 anos. Logo aos 11 anos? Sim. Independentemente de eu ter pintado à mão, que adoro arte, sim, toda espécie de arte, desde vitrais, almofadas, camilhas, de tudo. Ter um jardim de infância quase 20 anos, adoro arte. Sou viciada em arte, pronto. Estava aqui o resto do dia a dizer que adoro arte. Mas isso também eu. Isso é um bom vício. E até as representações artísticas da fé ainda gosto mais. Ai, adoro. Mas então quando é que... Sim, mas a dado momento da sua vida... Aos 11. Não, mas a partir dos 11 começa a dar consultas? Não. Eu estudei muito. Exatamente. Muito. Eu fiz tudo o que tinha a que fazer. Isso é a fazer. consciencialização do dom da vidência. Quando é que começa a montar... Tem um consultório? Tenho. Pronto. E quando tenho dois. Dois consultórios? Onde? Tenho um perto do Centro Comercial Colombo e tenho um no Algarve. Muito bem. E, portanto, quando é que isto começa a tomar realmente conta do seu tempo e da sua vida? Começa quando eu deixo de ter tempo para pintar tudo o que eu queria pintar, quando eu deixo de ter tempo para ir abrir a porta do jardim de infância, em que tudo me procurava, e eu sou uma só, Deus é que está em toda a parte, eu não estou, eu só estou num lugar de cada vez, e aí torna-se muito forte ao ponto de... Posso contar? Pode contar tudo o que quiser. Pronto. Eu fui, com toda a humildade que me assiste mesmo, e Deus sabe, eu fui a única pessoa em 11 milhões de portugueses, praticamente, sim, que fui convidada, como toda a gente sabe, vou trazer à mesa um nome que não era para trazer, o Sr. Hermano José. Toda a gente sabe que o senhor é agnóstico. Tal como eu. Não, ele até é mais, ele é ateu. Pois, não ficou. Eu vou já dizer que não ficou com a Fátima Mendes. O senhor pede à produção para telefonar para mim, para eu estar em direto, onde ele iria escolher, e escolheu aleatoriamente uma pessoa do público, para eu falar sobre a vida da pessoa no direto e dizer mais aquilo que eu entendesse. Sem conhecer a pessoa de lado algum? Eu não Nunca conhecia, tinha visto. Sim. Eu não conhecia nada. Muito bem. O senhor Hermano José, toda a gente levantou o braço e quer este, quer o outro, quer aquele, quer o... E ele disse, tem que ser... Está a história, está no YouTube. Tem que ser alguém maduro. Portanto, a pessoa... Ele escolhe uma pessoa, ele disse, com história. Convida. Parece que estou a ouvir. Sim, convida. Uma pessoa com história. E escolhe uma senhora... História de vida. Via que tinha história de vida. A senhora foi ao sofá e eu ponho-lhe a mão... Eu disse que só ia falar, não ia melindrar, não ia falar de... Isto à distância. Não, isto estava ali no sofá. Mas estava lá, a Fátima estava lá no programa? Eu estava no programa, pronto, não era nada à distância. Eu fui convidada para o programa. Era o programa que ele tinha na SIC ou na RTP? Herman Sick, sim. E foi na reta final desse programa. Eu fui convidada mesmo pessoalmente para ir ao programa. E a senhora sentou-se ao pé de mim, do Herman, e eu disse, olha, só vou falar de saúde, e se não for assim, nada de muito grave, porque o mundo não tem que saber. Não vou tocar em histórias que vão melindrar amorosas da senhora. Se me permite, então... E o Herman disse sim. Eu toco no estômago da senhora e disse que a senhora tinha ali graves problemas e que não se deixasse operar pela 9ª vez. E, inclusivamente, que tinha ali o esposo que tinha ido com ela e que... ora, exatamente. Isto passa muito tempo, mas recordo-me como agora. E que tinha ali o esposo. Ora, eu não sabia, nunca tinha visto a senhora. A senhora podia ser solteira, viúva, divorciada, separada, o que fosse. Eu disse tudo. Agora digam-me... E ela tinha sido operada 8 vezes? Tinha. Eu, no fim, porque sempre soube que o senhor era agnóstico, eu disse, e agora?
como é que ficamos? E ele disse, neste momento abriu-se uma porta mágica que eu desconhecia. Dito por o próprio, não fui eu que disse. E sou eu que fecho o programa. Se isto é lindo, é um dom que não há palavras. Se ele é difícil, muito. Tem que ser difícil se lida com coisas que sabe que são menos agradáveis para a pessoa que a consulta, não é? Sim, porque eu não minto. Habitualmente as pessoas que a consultam vão à procura de quê? As pessoas procuram-me em todas as suas mais diversas formas, aspectos, desde a saúde, o amor, filhos, E se houver trabalho. uma coisa desagradável para ser dita, a Fátima diz? É um pilar meu. Eu sempre digo algo que pode chocar muito, que é, vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer, não aquilo que quero ouvir. Pois. É chocante, eu sei. As pessoas quando vão à procura vão tão desesperadas que querem ouvir coisas boas, não é? Comigo não conta. Só conta para a verdade. Não há hipótese. Não consigo. Porque, repara, o tempo vai responder. O tempo vai mostrar. Vai confirmar ou vai negar? Até hoje, consultas que eu já tive há 14, 15 anos, telefonam-me e dizem-me assim, olha, Dona Fátima, aconteceu o que a senhora disse. Pois eu disse, mas nós temos o livre-arbítrio de alterar, correto? Temos. Aquela senhora poderia ter optado pela nona operação. Com certeza. Não Podia. optou. Não Eu optou. disse para ela não fazer. Não sei como Não é que sabe, ficou. sim. Não sei porque não entrei em contato com a senhora, nem a senhora... Mas neste dom de vidência, no caso concreto dessa senhora, pousou a mão ou aproximou a mão do estômago. Mas Sim, porque foi aquilo que eu vi. Sim, mas... Porque, imagina, o corpo, é muito vasto, mas não é? como é que recebe as mensagens? Ou o que é que vê? Como é que chega à verbalização? Eu posso dar aqui um exemplo muito rápido e prático. Que isto prático não tem nada, mas para que as pessoas entendam. Vamos imaginar que alguém pede para que se ilustre... Por exemplo, usa cartas? Isso são métodos de apoio. Muito bem. São métodos de apoio que o ser humano tira cursos e necessita de cartas, búzios, borras de café, linhas da mão, para chegar à notícia, ou seja, à informação. Um ser humano bem informado é um ser humano que está preparado para o próximo passo e para o próximo e para o próximo. Porque se não tiver informação, não sabe como resolver. Eu não necessito, contudo, se me pedirem, eu faça... Eu satisfaço o desejo. Mas como é que chega à verbalização? Olha para a pessoa e vê logo coisas? Como é que é? Pondo num termo rápido e seguro da minha parte, é como se eu olhasse para o ser humano como um raio-x. Já me podia ter dito que eu tinha-me fugido. Exatamente. Já. Para aqui. Está muito bem aqui ao pé de mim. Estou protegido. Por acaso está. Mas não é só por estar ao pé de mim, está mesmo protegido. E encara isto como uma missão de vida? Não encaro. Estamos nos últimos 5 minutos. É mesmo uma missão de vida. Não me dê só 5, dê-me 7 ou 8. Não tenho mais. Está bem, mas... Vamos aproveitar estes 5 minutos. Eu não consigo esticar o tempo, não é? Estica-se quando se quer. Não, mas não sou eu que decido, Fátima. Pago uma coisa. Estou a brincar, mas repara-te... Já estamos há 25 minutos a conversar. É pouco tempo. Não, porque o seu programa era de 1 hora e era muito giro. Mas agora é 30 minutos. Tem que aliviar, porque isto no mundo espiritual... Não, mas isto está sempre tudo em mudança. Agora é 30 minutos, pode ser daqui a um tempo 1 hora, pode não voltar gaste a tudo. mais. Diga. Nós estávamos a falar justamente desta missão. Isto é a sua missão de vida? Isto é... Nós vimos cá com um propósito. Estou a pegar numa frase sua de há pouco. Com um propósito, com um motivo. Qual é o seu motivo? Qual foi o seu propósito? O meu propósito é, acredite quem quiser, com tudo o que me vai na alma, eu só consigo
estar bem quando vejo todas as pessoas bem. Não sou política, atenção. Não consigo sentir, nem à distância, um ser humano mau. Eu fico muito mal. Mas quando essa pessoa vai consultar e a senhora lhe diz coisas que vão surgir na vida delas que não são boas, essa pessoa não vai ficar bem, automaticamente a senhora não pode ficar bem. Fica, porque há o livre-arbítrio para mudar. Vamos lá ver. Então há sempre uma solução? Repare, quando nós temos um início de uma cárie, ou não é necessário o início de uma cárie, nós devemos fazer manutenção, não só à nossa dentição, como à nossa visão, à nossa a parte física, também devemos fazer uma revisão segundo o nosso âmbito, neste caso, espiritual. Aquele que vê mais do que o outro, não é? Eu não estou a dizer que a pessoa não vê. A pessoa vê, mas vê até uma determinada parte. Eu vejo um pouco mais. Quem me dera a mim ter um vidente como eu, porque eu até já sabia muito mais, apesar de eu também me consultar a mim própria. Consegue-se consultar a si Consigo. própria? Não é fácil. Mas como é que, não é fácil. pegando na ideia do raio-x, como é que se vê ao raio-x? Como é que me viro? É como olhar para um espelho. É o reflexo. Mas põe-se à frente do espelho, olha para o espelho, é isso? Poderia fazê-lo, sim. Mas não. Basta fazer a pergunta a mim própria. A mim própria. E obtenho a resposta. Pode não ser tão imediata como o outro. O outro é muito imediato. Quando falamos em pessoas que a consultam, estamos a falar de todo tipo de pessoas? Todo tipo de pessoas. Todos os estratos sociais, de todas as profissões? Tem uma dica, não é? Tem. Por acaso não tenho. Li aquilo que tinha que ler, mas não coloquei aqui, sim. Tenho desde os jogadores de futebol pelos 4 cantos do mundo. Isso é muito curioso. Porquê que os jogadores de futebol vão ter consigo? Quais são as grandes questões? Têm muitas decisões para tomar. Marco Paulo fez-me tanta pergunta que não interessa. Deixou-nos um legado maravilhoso. As canções. Todo um património, sim. Eu atendo... Os jogadores têm decisões para tomar quando há transferências, é isso? Quando há transferências e não só. E não só. Até na posição em que vão jogar. Também. Mas isso é uma decisão do treinador, não é deles? Mas eles também podem pedir. E podem treinar, por exemplo, um está avançado ou médio, por aí fora. Quais eram as questões? Não quero entrar por aí, mas Marco Paulo tinham a ver com a doença dele? As grandes inquietações dele ou não? As grandes inquietações, enigmaticamente, eram mais em termos de trabalho, porque ele é um perfeccionista. Sim, mas trabalho não lhe faltava. Nunca lhe faltou. Com aquele dom, com aquela voz que ele tinha. Não queria falhar. Depois era a saúde. Isso acredito, não é? Fátima... Não, repare, estamos a falar de um homem de fé. Sim, de muita fé. Aliás, sempre se entregou nos braços de Nossa Senhora. Verdade. Olha, curiosamente, Fátima, e agora eu vou falar, e o seu nome é Fátima. Fátima, são os últimos 30 segundos. O que é que deseja dizer às pessoas que a estão a ver neste momento? Olha, eu desejo dizer A produção do programa tem os seus contactos, portanto irá colocar no Facebook. Mas se eu puder dizer... Pode ser tudo o que quiser. Pronto, então eu saio numa revista que é mensal, que é Boa Estrela. Muito bem, conheço bem essa revista. Pronto, e isto não é fazer publicidade à revista, é onde me encontro. Sim. Instagram, Medium, Fátima Mendes. Mas o trabalho numa revista pode ser um trabalho sério? O trabalho numa revista pode ser um trabalho sério quando estamos a falar neste domínio da vidência? Numa revista como? Trabalha numa revista, é? Eu não. Estou a dizer saio. Sim, sai na publicidade. A sua publicidade. Pensei que escrevesse para a revista. Isso eu sei como é que as coisas são feitas. Muito bem, sim. Portanto, a publicidade aos seus contactos estão na revista Boa Estrela. Correto. O Instagram. Médio Fátima Mendes. Gostei muito. Nós já tínhamos estado juntos? Já. Quando? Há muito tempo atrás. Há muito, muito tempo. Éramos nós umas crianças. Obrigado, Fátima. É lindo. Adorei. Também eu, obrigado. Adorei.